Está uma noite chuvosa hoje, abrindo o tarô para as pessoas que necessitam ouvir uma palavra amiga. Hoje, dia 3 de dezembro de 2015, vamos falar calmamente para que as pessoas ouçam aquilo que necessitam ouvir neste momento difícil do planeta. Vamos falar calmamente com as pessoas que estão sintonizadas neste momento, pensando na sua vida, no que está acontecendo, o porquê de estarem assim, qual é o motivo das vezes a gente estar parado observando e não conseguirmos nos encontrar, mas por que às vezes não nos encontramos? Um dos principais motivos aqui, como estamos vendo nesta carta, é porque perdemos o vínculo com o passado antigo, com aquilo que necessitávamos hoje buscar. Perdemos, às vezes, a noção do que era para ser, do que deveríamos ter concluído e por que iniciamos algo e não terminamos. A nossa eterna busca, às vezes por algo que não nos leva a lugar nenhum, principalmente. Buscar algo que não nos conduz a lugar nenhum, que nos faz sofrer. Porque quando nós buscamos algo que realmente nos traz estrutura espiritual, nós não sofremos, porque se nós estivermos equilibrados, não necessitamos ter alguém, principalmente, para que nos mostre o que precisamos. Se nós estivermos equilibrados, não necessitamos muito ouvir o que o outro está falando, ou se o outro está nos condenando porque nós estamos equilibrados, estamos observando a nossa vida e não a vida do outro. Então, também sobre isso é que as pessoas cuidam muito do caminho do outro e não olham o seu caminho, daí elas caem. Falamos muitos tarôs sobre isso, que as pessoas vivem a vida que não é delas e vivem a vida do outro, interferindo na vida do outro. Se falamos aqui é porque as pessoas necessitam ouvir, mas não estamos interferindo no caminho de ninguém. Somente estamos falando através do oráculo os parâmetros que as pessoas necessitam, mas não interferimos nas pessoas, no seu livre-arbítrio. Se falamos aqui é porque estamos sendo conduzidos para falar, porque as pessoas necessitam ouvir, porque através da indução de músicas meditativas e das palavras, as pessoas modificam a sua forma de ser e os estágios que elas precisam. Então, através disso, vamos saber que nós fazemos aquilo que nós achamos melhor para nós. Como as plantas doam a energia delas para que possamos ter equilíbrio, assim nós também devemos doar a nossa energia que temos para que as pessoas que estão conosco absorvam energias positivas. Se eu jogar energia negativa para outra pessoa, é lógico que essa energia voltará para mim, porque eu estou jogando energia negativa para outra pessoa. Não serei feliz de forma nenhuma se eu jogar energia para outro negativo. Então, neste dia, agora, neste momento, 3 de dezembro de 2015, que estamos contando as datas para o grande momento que virá, a mudança do sistema dos espíritos, por isso que estamos falando as datas. Concluímos que aquele que não consegue parar
e refletir sobre sua vida, não conseguirá se reencontrar. Se eu não consigo parar com aquilo que estou fazendo por um momento e tentar conduzir o meu interior para o melhor estágio evolutivo aqui, eu não vou renascer para um novo tempo. Falam tanto em fênix, que a fênix renasce das cinzas. Sim, renasce, mas se eu pensar que eu quero renascer para mudar o meu interior. Se eu não quero, eu não mudo nada, não trago nada para mim e não trago equilíbrio. Devo de aumentar a minha intuição se eu tiver pensamento para que a minha intuição seja aumentada. A minha intuição não é aumentada se eu pensar negativo. Sempre falamos que se não pensarmos positivo, não conseguiremos. Temos que pensar positivo, porque se aquele que somente pensa negativo atrai, como agora neste momento está o sistema corrompido devido a pessoas que estão conduzindo este país para o declínio, porque as pessoas não estão pensando no bem comum, somente pensam na ganância. Principalmente agora falaremos sobre este lado, que é o lado em que envolve pessoas que trabalham com outras pessoas, que o karma delas é muito grande para resgatar e hoje estão aqui tentando apaziguar o que fizeram no passado e por isso que venham trabalhar no campo político, mas não é uma dádiva trabalhar no campo político, porque as pessoas são as mais responsáveis. O maior karma que elas têm por trabalhar no campo político com outras pessoas. Se elas erram, acumulam mais karma. Quem desvia o que não é deles, pagará mais caro ainda. Como estamos entrando na época da cobrança, aquele que está desviando pagará mais caro ainda, porque desvia que não é seu, tira de outros espíritos que estão necessitando e vão acumular mais karmas para pagar. E assim, quando desencarnarem, estarão com mais dívidas. Aquele que ouve isso daqui que falamos aqui, se tiver um pouco de discernimento, conclusão de sua vida, saberá que não deve tirar do outro aquilo que não é seu, porque quem tira do outro, no campo político, o que não é seu, tira a alimentação do outro, não conseguirá ser feliz, dormir em paz, viver a vida, porque não conseguirá ter paz em sua vida, porque não conseguirá que seu espírito esteja equilibrado, porque aquele que tira do outro, que não é seu, não está com o espírito equilibrado. Para equilibrar o espírito é difícil, muito difícil, porque requer abandono, sofrimento, para que o espírito se reencontre com a paz. Tem que ter abandono, sofrimento, queda do antigo, reforma íntima, aceitar que é limitado, que são seres limitados na matéria, que está buscando aprimoramento, a paz, aceitar que é somente passagem, mas querem viver uma vida que não é deles, querendo ter uma mansão com 20 quartos, uma casa para morar 2 pessoas. Sempre repetimos isso, que achamos absurdo um ser humano querer uma casa com 20 quartos, sendo que usará só 1. Isso é contra a lei de Oxalá, contra a lei dos mestres sancionados, porque não é algo concebível, porque não existe algo que, para conduzir ao ego do ser humano, o ego, a pessoa quer algo que para ela
não necessita. Eu não necessito daquilo, algo que para mim é bom, mas para o outro está faltando. Como que eu vou viver em paz se para o outro está faltando e eu tenho tudo aquilo? Porque a cobrança começou, principalmente no campo político. Ganham muito, ganham e não fazem. Ganham demais e não concluem os fatos. Não fazem, não terminam o que prometeram. Não são felizes, não terão felicidade. Resgatarão os seus karmas depois, pagarão caro pelos seus erros. Não se encontrarão, sofrerão depois do desencarne. Os espíritos que eles levaram estarão esperando do outro lado para fazer pagar o que fizeram de errado. Todos serão assim. Não pense que não existe a cobrança, porque existe e existirá a cobrança muito cara. Pense 1000 vezes antes de tirar o pão da boca do outro, o alimento, o medicamento que as pessoas necessitam, porque nós vemos tudo o que se passa. Vamos parar e não viver uma vida correndo aqui atrás do que não tem nexo. Existe o nexo, a noção dos padrões da moralidade, os padrões da vida, da ética. Temos ética. Se no mundo dos espíritos existe ética, no mundo dos vivos encarnados também tem que ter ética, moral. Pessoas caminhar com calma. Saber que existe ambos os lados e não somente um. Não devo de querer só para mim tudo e o outro ficar sem. Não existe lógica, não existe algo concreto perante isso. Não temos esse direito. Estamos falando isso porque está acontecendo grande transtorno entre as pessoas aqui, que o mundo espiritual está observando, está ocasionando transtornos mediúnicos principalmente. Tem pessoas que não estão se encontrando por causa da egrégora negativa do planeta. Camada densa de energias jogadas no planeta, na atmosfera, que não estão conseguindo absorver as energias positivas do universo. Então este é o momento de buscar aquilo que está faltando dentro de ti, que é a paz. Sempre estamos falando, viemos de longe falar sobre isso. Repetimos sempre. Sem equilíbrio não encontraremos nada. Se somente buscarmos a matéria, não encontraremos nada. Se somente pensar em mim, não encontrarei o que estou fazendo aqui. Pare um minuto. Se está desenvolvendo o lado mediúnico. Se interiorize. Absorva através da energia da natureza que necessita. Somente se encontrando consigo, parando um minuto, fechando seu olho, parando minutos, 10, 15 minutos, com músicas meditativas, se reencontrará consigo e com os outros. E não ser o que não é também, porque não adianta viver de ilusão achando que eu sei tudo e eu não sei nada às vezes. Se eu não sei nada, como vou ajudar o outro? Por isso que temos que estudar. E não condenar tanto o outro pela sua vida, pela sua forma de ser. Não somos mais do que ninguém para condenar ninguém. Vamos saber agir, esperar, buscar. Que no momento exato a evolução virá para a nossa vida. Não vamos tirar o que é do outro, principalmente no meio político, para que amanhã não vamos sofrer a carência, porque vamos vir na outra vida sofrer o dobro que nós fizemos outros sofrer, porque existe a lei do retorno, ação e reação. Ação e reação que nós fizermos aqui pagaremos depois. E hoje em dia é rápido, é como um raio. Obrigado. Caminhos de paz a tu, caminho de luz e equilíbrio, caminhos abertos. Eu desejo de coração
Que Arcanjo Miguel nos abençoe e assim seja.